Eles formaram a banda mais emblemática, mais relevante da cultura pop brasileira no final dos anos 60 e início dos anos 70. Sua obra discográfica se tornou parte fundamental da história da nossa música. Hoje, o Som do Vinil recebe os Mutantes, falando sobre sua carreira e também sobre o seu quinto disco. Mutantes e seus cometas no país dos Bauretes. O meu cigarro apagou, eu vou dançar o rock and roll. E meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock and roll. E meu dinheiro acabou. E hoje eu me liguei, é só no rock and roll. E meu cigarro apagou. Eu acho que a gente tinha universalidade, né? Acho que o Mutantes tinha essa questão do know-how e, como é que diz, a informação musical que não era só regional. O Arnaldo, a Rita e o Sérgio são pessoas que realmente têm uma criatividade totalmente diferente de tudo que estava na época. Isso aí é arte pura, sabe? Não existe... O marketing não tinha passado à frente ainda do lado artístico, sabe? A gente era totalmente inconsequente, assim, não queria saber se o disco ia vender, se não ia vender, se ia tocar no rádio ou não ia. Era ousado demais, entendeu? Era tudo, cara. Acho que Mutantes eu tive muita sorte, assim, de ter encontrado com eles, sabe? Junior Boogie, mais de 1000 HP. Eu me lembro que eu vi esse violãozinho na Eletro Radiobras, era um violãozinho rei, azul, né? Que eu sonhava com aquilo, eu falava com a minha mãe, pedia, até que ela me deu o violãozinho. Aí eu comecei a tocar, eu lembro que a primeira música que eu tirei na minha vida foi Bonanza, porque era a corda aberta, né? Então, era isso que a gente tocava, eram essas coisinhas. Aí foi tocando. Aí, aos 13 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu ia sair da escola, porque eu não aguentava mais, eu não conseguia viver aquilo. A música era muito forte para mim. Eu, com 13 anos, era 64, quer dizer, já tinha Beatles na parada, legal, né? Quando eu falei para ela que ia ser músico, né, que ia ser profissional, ela disse, legal, tudo bem, então você sai da escola e então você, como profissional, você vai ganhar seu dinheiro. Eu disse, valeu, tudo bem. Aí eu comecei a dar aula de violão, eu já tocava, né, razoavelmente bem. Aí eu comecei a dar aula, o primeiro aluno que eu me lembro foi o André Gereissati, coitado, que eu nem sabia o que era dar aula, eu ficava tocando, né? Mostrando como é que tocava. Basicamente. Aí, quer dizer, ganhei uma merreca aqui e ali, mas minha mãe viu que era sólida. Aí eu ia tocar no Mingau do Palmeiras, aí os carinha falavam, ela ficava ouvindo os caras falar, ó, aquele carinha lá, olha o que o cara toca, não sei lá, o cara tocando. E eu tocava um monte de coisa, tocava marcha turca, e tocava com uma mão só, aquelas coisas todas, me mostrava aquela besteirada toda. Mas aí ela viu que era sério, mas ela comprou a minha primeira guitarra elétrica. Uma das coisas que foi muito forte foi o fato de Mutantes ter nascido de um sexteto, que era o Six Sided Rockers, e virado um trio, que era eu, Arnaldo e a Rita. Mutantes, eu me lembro, sei lá, devia ter uns 14 anos na época, e eu vi os Mutantes tocando no programa do Rony Von, uma coisa assim. Eu fiquei louco, assim, quando vi os caras, falei, pô, um dia ainda vou tocar com eles. Acho que tanto eu falei que acabou rolando. De cara já tinha essa diferença assim, no som, porque o Cláudio César, o irmão mais velho deles, fabricava os instrumentos, fabricava equipamento, enfim. Acho que a primeira distorção que eu ouvi foi o Cláudio César que fez. Então eu falava para o Cláudio, pô, eu não tenho tempo de mudar de guitarra para violão, o que eu faço? Como é que eu faço? Aí um dia ele pensou e disse, ó,
ele estudando como ele estudava, né? Ele começou já a fazer guitarras, né? Porque ele não estava contente com as guitarras que tinham no Brasil, era tudo uma porcaria. Então ele foi estudar Stradivarius. Como é que o Stradivarius fazia violino? Então a Regulus nasceu de um Stradivarius. Então, como ele sabia o que era até frequência, a gente não tinha a menor ideia. Por exemplo, ele sabia que um captador magnético, quando você bota um ímã numa corda, você só está pegando esse pedacinho dela. O resto inteiro do som dessa corda você não escuta. Então o único lugar onde você escuta a amplitude inteira da corda é no cavalete. Então 20 e tantos anos antes de Ovation, ele encostou uma agulha de vitrola ali e a gente ouviu o quê? Som de violão. Uma coisa que eu sempre quis saber de você, dos Mutantes, esse jeito, essa forma de arrumar as músicas que vocês compunham, esse jeito de tocar, de gravar e arranjar essas canções, isso acho que é uma marca registrada dos Mutantes. Quando você ouve esses discos hoje, o que vem à cabeça, o primeiro pensamento que me vem à cabeça é como eles conseguiam tocar desse jeito. Com esse tipo de arranjo, a bateria entra, a bateria sai, aí entra um outro instrumento aqui, um outro instrumento lá, não volta, só voltou uma vez. Sim. A forma de arranjar que chama atenção e até hoje acho que faz a cabeça de muitos músicos até hoje, né? Sim, fala um com pouco certeza, disso, desse tá. método de arranjar, de Não compor. tinha método, era só a maneira como a gente era. A gente era um caleidoscópio de informação. Então era a mesma coisa, a gente via tudo assim, como se você olhasse o mundo através de um caleidoscópio. Entende? Então era assim uma imensa, como é que chama? Recortes, milhões de recortes com cores que se relacionavam e os desenhos mudavam. Quer dizer, acho que a melhor maneira de você pensar em termos de música seria talvez um caleidoscópio em relação a Mutantes. Puro ácido perigoso num punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas. Incrível, ou seja, vocês já estrearam com um disco que entrou para a história da música certeza, brasileira. com certeza. Mas o segundo também tem uma das capas mais icônicas da música brasileira, que é essa aqui. Conta a história dessa capa, Sérgio. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é Mutantes em ação em todos os sentidos, né? Por exemplo, você vê as roupas que a gente escolheu. Lá tinha roupa desde terno até isso. Eu fui escolher um toureiro, a Rita de noiva, né? O Arnaldo de Hamlet. Acho que a imagem deles também era bastante diferente, né? Com a Rita e os dois ali, enfim, cantavam bem. Eu acho que na época eles, sabe, estavam muito à frente de todo mundo. A vida ruim é o sonho caminha do Sancho Quixote chupando chiclete. Agora, você vê Don Quixote, né? Don Quixote a barra pesa. Aqui tem um pouco de mão do meu pai, né? Vamos falar um pouco dessa letra, porque é interessante. Tem um cutucão no Geraldo Vandré, não tem aí? Quando? Em Don Quixote? Aonde? No final? Pum. Exatamente. Porque o cara falava mal da gente, todo mundo falava mal da gente, né? Isso era... Aí a gente se vingava, né? Com certeza. Bom, tem mais do que isso. Porque o original, quando a gente tocou o Don Quixote, ele foi desclassificado. Porque no meio da música, tinha uma hora que a gente parava 8 compassos e o Duprá regia uma outra banda que entrou junto com a gente, que era a Turma do Joelho de Porco, mais uns loucos que tinha lá, Bororó, nosso amigo, e os caras ficavam fingindo, a banda era Anti-Onte 53,5, para encher o saco da turma lá do Momento 4, essas coisas todas, né? Então era o Anti-Onte 53,5. E aí o Duprá ficava a gente sacaneando, porque ninguém escutava porcaria nenhuma nunca na televisão, ficava aqueles caras queixados de burro, né, birimbau, e Mas os caras... explica direito, peraí, Sérgio, você está indo muito rápido, explica direito
esse momento? Vocês paravam durante 8 compassos, Sim, mas era justo era uma pausa. a piada era o seguinte, porque você via na televisão e você tinha aquela monte de gente tocando, você não escutava E porcaria eles nenhuma. tocavam o quê? Eles estavam com queixada de burro, com birimbau, todas essas coisas brasileiras. Mas eles fingiam que estavam tocando. Não tocavam? Não tocavam. Então eles ficavam assim, fingindo, e o Duprá na frente do... Pô, Rogério Duprá... Sem som. Sem som. Sensacional. 8 compassos. Aí eu juro, não podemos, como é que se diz, admitir uma música com 8 compassos de silêncio. Então nós somos honradamente desclassificados, o que foi maravilhoso. Foi sensacional. Foi né? genial, Claro, nada melhor Quem que disse isso. que o silêncio não é música, né? Eu estava tocando com o Jorge Ben e... Que fase, que disco era do Jorge Ben, você lembra? Não, eu não cheguei a gravar um disco inteiro dele ainda. Mas era uma fase de... Era- Era 1900 e quê? Era 60 e- 68, 67. Estava tocando com o Jorge Ben. E era a época dos programas Divino Maravilhoso, eu lembro que eu estava sempre com o Jorge Ben. E uma vez o Guilherme Araújo, que era o empresário dos tropicalistas todos, nós íamos fazer uma participação na Globo e estava todo mundo. Estava o Torquato Neto, estava Tom Zé, estava Gil, Caetano, Mutantes. E aí eu gravei com o Jorge Ben e o Guilherme me chamou e falou assim, rapaz, os Mutantes também estão sem baterista, e você não quer fazer essa parte também? E faço. Daí que o Arnaldo já de cara já falou comigo, falou, pô, vamos dar umas ensaiadas em casa, a gente já tocamos um pouquinho junto e começamos por aí. Eu estava tocando com os Baobás, acompanhando o Caetano, foi na época da Tropicália. E aí eu comecei a encontrar, assim, com uma certa frequência com eles nos camarins de televisão, TV Record em São Paulo, TV Globo, a gente vinha fazer chacrinha aqui no Rio, tudo. E a gente foi se aproximando. Aí eu saí dos Baobás, eles me convidaram para fazer o Festival de Excelsior, tocar uma música que tinha sido, qual era? Mágica, que acabou entrando acho que no Divina Comédia. Depois disso, toquei num outro festival também, o Festival da Record, 2001, uma música do Tom Zé e da Rita. O Gil tocou sanfone, eu toquei uma viola de 10 cordas. E aí a gente foi se aproximando, não sei o quê. Um belo dia, cheguei em casa, minha mãe falou, passou um cabeludo aí, num carro todo pintado, não sei o quê, papapá. E 2 cabeludos e uma menina, uma coisa assim. Falei, pô, só pode ser os caras. Deixou o telefone, pediu para você ligar. Aí eu liguei, era o Arnaldo, né? Aí foi aí que começou tudo. Mutantes e seus cometas no País dos Bauretes. A primeira coisa, explica esse título pra gente. Pois é, Mutantes e seus cometas no País dos Bauretes. Aí você enxerga o quê? Bill Haley, né? Bill Haley and his Comets. Sim. Né? Aí você vê Alice no País das Maravilhas e você vê Tim Maia com os Bauretes. Eu me lembro claramente assim, o Tim Maia uma vez num show, não me lembro onde, qual era o lugar, mas ele falando de Bauretes, né? Que era um código para fumo, né? Então tinha o negócio que ele ia
pegar um bauru lá na padaria que ele ia queimar um, né? Mas era o Bauretes, né, o negócio. Então ficou essa história do Bauretes, então a gente botou no nome. Mutantes e seus cometas no país do Bauretes. Aqui, provavelmente, a gente já começou a queimar fumo. É. Nessa época só. Todo mundo acha que a gente era alucinado, não era porra Não é verdade isso? Nada. Conta pra gente, desmente essa história. Não tinha nada. Porque diz a lenda, reza a lenda, que esse disco foi gravado meio que turbinado por Nem a pau. ácidos e... Não, o que tem de música aqui? Por exemplo, tem Balada do Louco aqui. Vamos Meu falar um Deus pouco do céu. dessa composição, que até hoje essa música está no playlist das rádios que tocam música brasileira. Com certeza, né? ela é uma cacetada. E você toca ela, por exemplo, ao vivo, pô, você vai na Indonésia. Pô, é uma música que é completamente letra, né? E você toca essa música e ela não, e o show não cai, entende? Ela tem uma força tamanha, entende? Que ela ganha. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito A louco. Rita trouxe um toque feminino ao som, delicadeza, além de todas as outras características. Fala um pouco disso. Bom, a gente também, naquela época, a gente estava, eu me impressionava muito na Rita também, porque ela que fazia, ela dava um tom no vocal, né? Que a gente estava numa época de Peter, Paul and Mary, de Mamas and the Papas, né? Então, quando eu via os três, de vez em quando eu parava e falava assim, por favor, canta um Mamas and the Papas aí, vamos só cantar, só para ouvir, porque elas eram perfeitas, as três vozes, muito bonitas. E, lógico, que tinha um toque da Rita, na voz feminina da Rita, né? Era uma luz, assim, sabe, dentro da banda. Era uma pessoa que trazia muito do humor dos Mutantes, vinha dela e do Arnaldo, sabe? A irreverência toda. Ela tinha vários personagens. Naquela época já tinha os personagens da Rita? Ela Tinha já fazia? a Gungun, que era uma menininha. Tinha o Aníbal, que era um mecânico. A gente tinha umas coisas assim. Ela era o Aníbal, eu era o Sidney. E a gente vivia... Tinha vários códigos, assim. Inside jokes, né? Total. Era muito legal ter uma mulher na banda. E a Rita cantava muito, né, cara? Nesse disco mesmo, Mutantes e Seus Cometas, no País dos Bauretes. Pô, você vê aquele começo da Rua Augusta, o vocal dos três, cara. Hi, Johnny. Hi, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Subi a Rua Augusta 120 por hora. A hora e a vez do cabelo nascer era para chamar Cabeludo Patriota. Mas eu acho que isso foi censurado, a coisa de patriota, Brasil... Patriota com cabeludo, a censura não gostou. Não gostou. Inclusive é nessa faixa que a gente tem um dos grandes, se não os maiores sons de baixo do rock brasileiro. Liminha, apresenta o instrumento que você gravou, que está aqui. Pedi para o Liminha trazer especialmente para a gente mostrar no programa. É esse baixo aqui, feito pelo Cláudio César. Irmão do Arnaldo e do Serginho. Explica para a gente que são todos esses botões, para que eles servem. Bom, deixa eu ver se eu me lembro direito, né? Porque é o seguinte, isso aqui é volume, isso aqui é tonalidade do captador Grave agudo, da ponte, né? Grave agudo. Tonalidade do captador do braço. Isso aqui é o ataque da distorção, né? A quantidade de distorção. E isso aqui é o volume da distorção. Tinha uma distorção no baixo. Tinha uma aí distorção. dentro. Exatamente. E tinha também uma cápsula de vitrola aqui, que era para captar, que o Cláudio César chamava de captador milagroso. Que era para pegar só alta frequência. E a saída dele é estéreo.
Então, isso em gravação era legal. Ao vivo era meio complicado, assim, porque eu usava ele sem isso, usava ele mono mesmo. Mas em gravação, a guitarra do Sérgio também tinha isso. Eu acho que o Hendrix, naquela música, não sei se é Foxy Lady, que tem uma introdução que um canal tem o wah-wah e outro é um canal limpo, ou tem um instrumento dobrando, dá um efeito mais ou menos parecido com aquilo. E essas outras duas aqui, sinceramente, não me lembro. Então, Liminha, depois de apresentar o baixo que você gravou, todos os discos dos Mutantes, eu te pediria para você dar uma palhinha da faixa A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. Vamos lá. Que som. Então, Liminha, para a gente encerrar esse episódio aqui do Som do Vinil, você que ouviu bastante Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, ouviu de novo para essa entrevista. O que você acha do disco hoje? Eu acho incrível. Acho incrível. Sem assim. falsa modéstia. Você não fala o quê, né? Eu não estou sozinho nessa viagem, eu estou dividindo isso com todos os outros, né? É o que você falou, pô, como é que vocês faziam isso? Não dá para saber como a gente fazia, sabe? Era como eu falei, um vento soprando a favor, sabe? Era uma alquimia, era um encontro, assim, das pessoas certas para fazer isso. A gente sabia até certo ponto o que estava fazendo, mas também tinha sei lá, os astros conspirando a favor, não sei o que, mas é muito bom você deixar um legado, assim, um documento, assim, sabe? Eu gosto. Então era uma coisa que você veio com esse intuito de um dia estar fazendo alguma coisa. Eu não queria só estar tocando para um artista, eu queria estar participando de alguma coisa. Você queria fazer parte. Queria fazer parte, compondo junto, construindo tudo junto, né? E graças a Deus, foi assim. Eu acho que, como diz o Sérgio, é uma história mesmo de vida mesmo, uma coisa que marcante mesmo. Vai ficar. É isso aí o mais importante que foi feito, que eu fiz na vida. Eu tenho essa consciência e tenho uma gratidão de um tamanho... não dá para medir isso, eu só posso... acho que talvez no dia da minha morte eu vá entender isso. Entende? O tamanho da gratidão de ter podido viver tudo isso que eu vivi com as pessoas que eu vivi. Eu humildemente agradeço, em nome dos Mutantes. Os Mutantes gravariam mais um álbum com essa formação, que acabaria sendo lançado como o primeiro trabalho solo de Rita Lee. Mas aí já é uma outra história. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.